Saúdo a igreja no nome do Senhor Jesus. Saúdo igualmente todos os nossos ouvintes e nossos telespectadores. São bem-vindos ao nosso estudo bíblico deste dia. E espero que o Senhor nos possa abençoar e dar graça. Nós vamos hoje falar acerca do tema a apostasia. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, nos achegamos à Tua presença nesta noite, a fim de engrandecermos o Teu nome e o Teu reino. Pai bendito, queremos convidar a Tua presença no nosso meio, enquanto meditamos a Tua palavra, o Teu Espírito venha ministrar em cada vida e em cada coração. Venha nos abençoar falando em nossos corações, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há muitas abordagens acerca da apostasia. E realmente nós estamos presenciando a apostasia prática nos nossos dias de forma mais intensa. Mas as Escrituras já tinham nos advertido que estas coisas iriam acontecer. Aliás, iriam continuar acontecendo porque desde sempre o povo de Deus deparou-se com estas situações de apostasia. O contexto, a definição de apostasia realmente é decaída, deserção, rebelião, abandono ou retirada, afastar-se daquilo que antes se havia ligado. Isso chama-se apostasia. E nós queremos nos concentrar mais no contexto cristão de apostasia. Vamos falar do contexto cristão, que significa retirar-se daquele relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união verdadeira com Ele, abraçando-se em outras coisas também. A apostasia, ela pode ser vista em várias vertentes, como eu disse, mas queremos tomar a base da apostasia no sentido cristão. Vamos abrir o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 3, o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, o autor aos Hebreus está a exortar a igreja, aos irmãos, para termos cuidado para que nenhum de nós caia também nesta situação de apartar-se do Deus vivo, desligar-se do Deus vivo. Se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, experimentamos a graça do nosso Deus e já caminhamos com Ele, então precisamos ter cuidado de não cairmos, de não nos desviarmos dele e não nos afastarmos daquilo que nos apegamos. Eu lembro que a Epístola de João também escreve muito acerca disso, acerca da vigilância que todos nós precisamos ter para não perdermos aquilo que já ganhamos, não deixarmos voar aquilo que pegamos. Então, a apostasia, irmãos, é largar aquilo que você já tinha tido e abandonar aqueles princípios que você alguma vez defendeu e viveu neles. A apostasia, ela pode ser vista de duas formas. A apostasia pode ser teológica e também pode ser prática. A teologia teológica é quando alguém rejeita todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos para se apegar a uma outra realidade para ele, a uma nova coisa. Quando o ensino é desviado dos padrões normativos da nossa fé e conduta cristã,
Isso chama-se apostasia teológica. Mas também pode ser prática, como eu disse. A prática é quando o crente, ele que abraçou a Jesus, deixa de permanecer em Cristo e volta para a escravidão do pecado, da imoralidade e das antigas práticas. Então, essa seria a apostasia prática ou moral. Estas duas, elas andam paralelamente juntas normalmente, porque a pessoa vive daquilo que crê também. E quando deixa de crer, então a vida também muda. O curso da vida também muda. Então é isso que nós queremos abordar em linhas gerais hoje. A apostasia moral, ela é descrita também pela Bíblia, assim como a apostasia teológica também é descrita pela Bíblia. Então vamos ver alguns textos bíblicos que mostram esta parte da apostasia moral. Isaías 29, o verso 13, que vamos rapidamente ler e conferir aqui a palavra de Deus. 29, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então está falando que moralmente eles estão afastados de Deus, ainda que os lábios possam falar, mas moralmente a vida diária já não está mais conectada com aqueles princípios da doutrina sã e da vida como exemplo. E o próprio Senhor Jesus fala isso também em Mateus 23, a falar acerca da hipocrisia. E ele comparava a esta apostasia moral com alguém que cuida só do exterior e esquece-se do interior. A aparência externa não revela a realidade interna. Então Jesus falou acerca disso e chamou isso de hipocrisia. Pessoas que estão já desviadas da verdade moralmente e ainda que falam dela, mas não faz parte mais da vida deles. Alguns exemplos da apostasia podemos encontrar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Há uns exemplos práticos que nós podemos citar como exemplo para sustentar a nossa reflexão hoje em relação à apostasia. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 4 diz assim: e eles os tomou das suas... Versículo 3, desculpa. Vamos começar com o verso número 3, só para o contexto. Então todo o povo arrancou os seus pendentes de ouro e estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou um ouro com um buril e fez deles um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então, uma apostasia do povo, que influenciaram inclusive o próprio líder deles, o Arão, para formar um bezerro e adorá-lo como se fosse o verdadeiro Deus. Então estavam separados, estavam apostatados do verdadeiro Deus e já estavam ligados a um outro Deus. Isso aconteceu também em várias ocasiões. O povo de Israel abandonou o verdadeiro Deus. O livro de Reis também fala um pouco acerca
de uma apostasia que ocorreu no tempo de Israel também. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Sucedeu assim que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que o fizeram subir da terra de Egito, debaixo da mão de Faraó, rei de Egito, e tornaram a outros deuses. E andaram nos seus estatutos, nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora da diante dos seus olhos, dos filhos de Israel, e nos costumes dos seus reis, E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altares em todas as suas cidades, a Tor dos Atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens no bosque e todos os altos e outeiros debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso e todos os altares, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Este texto vai longamente até ao verso 23. Então está mostrando aqui a apostasia do povo, que não somente deixaram o Senhor Deus, como também abraçaram os deuses que o Senhor tinha rejeitado, e aprenderam também as novas práticas daqueles povos que o Senhor os havia afastado de diante deles. Então esta era a apostasia no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós sabemos que uma das figuras da apostasia, logo no tempo de Jesus, foi o próprio Judas Iscariote, que depois foi registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 25, quando a congregação dos apóstolos reuniu-se e decidiram colocar um outro apóstolo em lugar de Judas. Segundo as Escrituras, eles disseram que já que ele se apostatou do nosso meio, então precisamos substituí-lo, porque o Judas tomou o seu caminho, apostatando-se da fé original que ele defendeu há dias e viveu nela. E também o apóstolo Paulo, advertindo a seu filho Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20, inclusive faz menção de dois homens que são uma referência de pessoas que se apostataram da fé e começaram outras práticas. Então, este assunto de apostasia é antigo e continua hoje ativo nos nossos dias. Eu queria, assim, apresentar alguns passos que dão a entrada da apostasia. Passos que levam as pessoas à apostasia. O primeiro passo para a apostasia é quando o crente, por falta de fé, não leva a sério as verdades e as exortações da palavra de Deus. Quando nós começamos a não levar a sério a palavra de Deus, estamos dando o primeiro passo para a apostasia, para nos desviarmos do nosso Deus. Há muitos textos que podemos ver, a começar de Hebreus capítulo 4, versículo 2, fala claramente deste assunto. Quando nós não levamos a sério as advertências da palavra, aí estamos dando passos para a apostasia. O segundo passo, quando a realidade do mundo chega a ser mais importante para nós do que o reino celestial. Quando nós nos apaixonamos mais com a realidade daquilo que nos cerca, esquecemos que nós somos peregrinos, esquecemos de investir para o reino celestial,
quando os negócios desta vida tomam o lugar da nossa comunhão com Deus, então estamos dando passos para a apostasia. O terceiro passo para a apostasia é quando a aparência enganosa do pecado torna-se cada vez mais forte para nós. Começamos a tolerar os pecados na nossa vida. Quando o crente tolera na vida o pecado e já não se importa muito com a vida de retidão, já não odeia mais o pecado com a mesma intensidade, então estamos dando passos para a apostasia. Esta apostasia é uma cadeia de situações que ocorrem, não é como uma queda, como que fosse um acidente de viação, mas há passos que se dão, que se o crente estiver atento vai ver que não, alguma coisa está acontecendo de errado. Às vezes também acontece a apostasia, um dos passos é a dureza do coração, a resistência ao caminho de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando nós começamos a endurecer o nosso coração em relação à palavra de Deus, então estamos dando passos para a apostasia. E de repente vamos nos encontrar bem distantes daquela realidade que um dia nós defendemos, um dia nós acreditamos e pregamos. Também existem alguns sintomas da apostasia. Sintomas da apostasia. Nós precisamos zelar uns pelos outros. E quando nós olhamos para algumas destas coisas que eu quero aqui enumerar, podemos nos aperceber que provavelmente o nosso irmão, nossa irmã, possa estar a ser tentado para cair numa situação de apostasia, do afastamento dos princípios bíblicos e da vida normativa cristã, conforme o costume que nós aprendemos e abraçamos. O primeiro sintoma da apostasia que eu queria aqui abordar é o isolamento do grupo. Quando um crente começa a isolar-se do grupo, não tem mais prazer na comunhão do grupo, pode ser um dos sintomas. Não é ainda a apostasia, mas pode ser um sinal de que alguma coisa deve ser feita. Se não for feita, podemos chegar ao ponto de uma apostasia, isolamento do grupo. Quando nós lemos o texto do homem gadareno, o endemoniado, a palavra de Deus diz que ele se retirou da comunidade. Ele não vivia mais com o grupo. Ele vivia sozinho nos sepulcros. Esse isolamento, por vezes, começa a coisa suavemente, como se nós gostássemos da nossa privacidade. Quando essa privacidade é mais alongada, ela torna-se realmente no isolamento. Quando todos estão fazendo determinadas coisas e nós sempre alegamos ter uma outra coisa para fazermos em particular, pode ser um dos sintomas da apostasia. Uma consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Uma pessoa que mente naturalmente, já não há nada que lhe chama a atenção do erro que está cometendo. Uma pessoa que começa a ter uma frieza na sua consciência, uma frieza em relação ao pecado, pode ser um passo, um sintoma que essa pessoa pode estar aproximando-se à apostasia. Falta de reverência para com as coisas de Deus e respeito para com os outros. Quando nós notamos, irmãos, em determinados irmãos nossos,
falta de reverência para com as coisas de Deus e falta de respeito para com os demais irmãos, isso é também um sintoma de apostasia. Ele que não tem mais reverência para com as coisas de Deus, ele os toma como algo comum, como se fosse jogar futebol ou participar em qualquer coisa. Quando não há diferença entre o sagrado e o profano, quando não há diferença entre a casa de Deus, o santuário de Deus e outros lugares, então podemos começar a notar que aqui podemos estar diante de um sintoma de apostasia, falta de respeito para com os irmãos. Falta de respeito para com os irmãos, inclusive para com lideranças também. Lideranças. Todos nós somos liderados de alguma maneira. E quando nós nos sentimos iguais aos nossos líderes, quando começamos a pensar alguns termos que a gente às vezes usa, é verdade que pastor é nosso irmão na fé também. Mas lembra que ele foi colocado por Deus, não é? A esse cargo pastoral. E a palavra de Deus nos indica como nós devemos tratar com ele. Dupla honra. Honrar a ele. Obedecer a ele. Quando estas coisas começam a faltar, dizer que eu também sou ungido de Deus, eu também sou servo de Deus, então pode ser um dos sintomas da apostasia. Distração das coisas sérias e desleixo no cuidado das coisas de Deus. Uma pessoa completamente distraída em relação ao movimento da igreja, em relação à vida cristã. Quando estamos distraídos, as coisas ficam despercebidas diante de nós. Então pode ser, sim senhora, um dos sinais da apostasia. Já não levamos mais a sério a vida cristã, a vida de oração. Falta de interesse e desânimo. Se prestarmos muita atenção e notarmos que algumas pessoas já não têm muito interesse em fazer ou não fazer, para eles não há diferença, então podemos notar que aqui o nosso irmão ou nossa irmã pode estar a correr o risco de abandonar a fé, abandonar a nossa comunhão. Espírito crítico e ciumento também é um dos sinais de apostasia. Um espírito crítico critica tudo e todos. É verdade que em servirmos ao Senhor, há sempre coisas que devem ser corrigidas. Mas também não podemos corrigir todas as coisas. Não podemos criticar todas as coisas. Se é uma crítica construtiva, se bem que existe uma crítica construtiva, então tem que ser colocada nesse espírito. Alguém que está na equipa, que está trabalhando junto conosco normalmente, e nós nos deparamos com uma situação em que nós temos que resolver ou alguma coisa tem que ser ajustada, aí é legítimo. Mas quando geralmente a pessoa não está muito empenhada nisso, mas está pronta para mostrar aquilo que está errado, também isso pode ser um dos sintomas. Ciúmes, não querer ver o outro a progredir, não ficar à vontade quando os outros são promovidos ou são abençoados, também é um dos sinais. Se nós somos um único corpo de Cristo, a prosperidade do meu irmão é minha também. A vitória dele é minha. Quando isso se perde, espírito de competição começa a tomar lugar disso. Então, podemos estar a afirmar que estamos diante de um dos sintomas da apostasia. E geralmente, quando isso acontece, o que segue é desencorajar os outros.
de tanto criticar, de tanto ver os erros que os outros estão cometendo, acaba formando um grupo que ele mesmo vai lhes abrir os olhos para aquilo que eles nem estavam vendo na obra. Geralmente nós erramos às vezes porque estamos envolvidos em obra. Só era quem trabalha. Isso é o provérbio da gíria, não é? Só era quem trabalha. E quem não trabalha não poderá. E quando nós só ficamos concentrados a notar as coisas erradas, então quer dizer que nem estamos trabalhando. Então esse espírito depois leva com que ele forma um grupo de pessoas que têm a mesma visão crítica, a mesma visão contrária àquilo que está a acontecer. Se isso surgir no nosso meio, podemos notar que isso é um sintoma da apostasia. Quando o crente se torna mais amigo de contendas do que amigo de oração, mais amigo de contendas do que amigo de oração. Quando temos aquelas reuniões que nós dizemos são reuniões quentes para resolver algum problema, para resolver algum conflito, mediar algum conflito, esse irmão está presente e não se atrasa. Mas quando é oração, estudo da palavra de Deus, ele nunca está lá. Ele não consegue estar lá. Quando isso ocorre, amados irmãos, precisamos notar que é um dos sintomas da apostasia. Eu não estou a dizer que é uma apostasia, mas estou dizendo que é um dos sintomas da apostasia. Nós precisamos colocar a nossa vida na balança, analisarmos estas particularidades todas. Se eu estou sendo muito crítico, provavelmente alguma coisa não está muito correta comigo. Se eu não concordo com muitas das coisas que ocorrem no grupo, também pode ser que haja em mim alguma coisa diferente, ou haja um outro espírito em mim. A apostasia tem uma característica também única, que é arrastar multidões. Lá no Antigo Testamento, ocorreram muitas destas situações. E muitas delas são relatadas também no Novo Testamento. O texto que nós lemos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, que fala de 2 homens, que ele faz questão de mencionar os nomes, Himeneu e Alexandre. Ele faz menção destes 2 homens aqui como referência de um mau testemunho. Judas nos relança a um também acontecimento que se deu no tempo de Moisés, de homens também que se apostataram da fé, que afastaram-se da liderança de Moisés e criaram uma rebelião no povo de Israel. Infelizmente, as rebeliões também são muito apoiadas. Nunca falta apoiantes para a rebelião. Vamos conferir na palavra de Deus, Epístola de Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Caim rebelou-se com seu irmão. Balaão aceitou um presente para prejudicar o povo de Deus. Mas o último é aquele que organizou uma rebelião contra Moisés. E ele formou o seu trio, que é bem conhecido: Coré, Datã e Abiram. Estes conseguiram mobilizar um bom número de israelitas para estarem em oposição à liderança de Moisés. Então, geralmente, a apostasia é que faz com que nascem outros grupos para avançar. E na nossa modernidade, na nossa atualidade, eu já presenciei muitas vezes pessoas que se apartam do nosso meio, da nossa fé, da nossa
igreja. Passando algum tempo, eles dizem que, sim, pastor, eu saí daqui, estou num outro ministério. Mas sabe, pastor, não há diferença. Não há diferença. É a mesma coisa, pastor. Aquilo que nós fazíamos aqui é a mesma coisa. A forma como nós fazíamos as coisas aqui é a mesma coisa que estamos fazendo lá. É uma desculpa de alguém que se apostatou da fé. Porque nunca nós vamos nos apostatar da fé para abraçar a mesma fé. Se fosse realmente a mesma coisa, então nunca teria saído daqui. Para nós fazermos a obra crescer, não precisamos desligar dos nossos princípios aqui. Como diz o escritor aos Hebreus, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, não somente abandonam a nossa congregação, como também abandonam os nossos princípios da vida, como também os nossos princípios éticos que norteiam a nossa conduta cristã, também abandonam. Isso tudo resume-se numa palavra da apostasia. Todos os apóstolos do Senhor Jesus falaram do perigo da apostasia. A razão por que estou a trazer esta reflexão hoje é para nós termos cuidado da apostasia e cada um colocar a mão na consciência e reparar de alguns destes itens que não fazem parte dele. Precisar ver que ainda ama o grupo ou começa a ter mais prazer no isolamento ao grupo. Verificar se ainda tem o mesmo prazer de servir a Deus ou não. E verificar se só vê mais coisas erradas do que as acertadas no seu grupo. Amados irmãos, a falar de apostasia, poderíamos encontrar vários pacotes, mas eu, de forma breve, eu só queria trazer esta reflexão em torno deste assunto da apostasia. Ela pode ter muitas cores, muitas formas de se apresentar, mas ela não deixa de ser apostasia. E como estava a dizer, por vezes estes que se apostam da fé ainda continuam no mesmo ajuntamento, na mesma igreja, mas já não estão já conosco em termos daquilo que nós queremos e queremos realizar. E também tornam-se presa fácil para serem usados pelo inimigo, para enquanto estiverem dentro e entre nós, destruírem aquilo que eles acham que creem e vivem. Que o Senhor nos guarde e nos ajude a termos cuidado de nos afastarmos do Deus vivo, de nos apartarmos do Senhor nosso Deus e dos princípios da nossa fé e nossa conduta cristã. Eu quero fazer uma oração. Bom Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos achegamos à Tua presença com gratidão e louvor ao Teu nome, ó Altíssimo. Obrigado por este tempo da reflexão que estivemos juntos aqui, Senhor, a refletirmos em torno do assunto da apostasia, que é o mal que aflige a igreja desde a sua fundação até nos nossos dias. Que cada um de nós possa cuidar-se de tal maneira que não se aparta da fé, nem influencia os outros para o efeito. Pai bendito, abençoa a Tua igreja, nos ajuda a firmarmos os nossos pés em Ti, rocha eterna e inabalável, e aos bons princípios da fé cristã, sustentada pelas Escrituras e pelo bom exemplo deixado pelos apóstolos do Senhor Jesus. Pai, nós nos entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção, a Tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, igreja. Amém.